Como os cristãos podem evitar de ser vítima do diabo? Primeiramente, para você evitar ser uma vítima do diabo, é começar a tomar controle dos seus pensamentos. Após você tomar essa decisão, você precisa exercer isso, você precisa gastar tempo, energia para se encher das coisas de Deus. Por quê? Hoje o versículo ele vai deixar bem claro que quando você diz, profere e acredita verdadeiramente naquilo que você está dizendo, a sua fé, aquilo que você está dizendo e acreditando, ela pode mover coisas muito maiores do que você pode imaginar. E diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, versículo 23. Então, o que está querendo dizer aqui? Que, gente, a partir do momento que você crê naquilo que você está falando, você vai conseguir fazer o que ele está dizendo aqui, Dizer ao monte, erga-te daqui e lança-te ao mar. Mas, da mesma forma, é com o diabo, Por que da pergunta, Como evitar? Porque, gente, o diabo, ele está ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Só que o que a gente muitas vezes não entende é que ele só consegue entrar quando a gente dá espaço. Ele só consegue entrar dentro de nós quando a gente está vazio por dentro. Quando a gente não acredita naquilo que a gente fala, quando a gente não acredita na palavra que tem sido colocada por nós, e colocada em nós todos os dias. O que a gente precisa entender é que o diabo, ele é muito astuto. O diabo, ele vai indo aos poucos, como a gente falou nos outros devocionais, que o diabo, ele muitas vezes quer um pouquinho só, uma desatenção, uma falta de tempo, ele precisa só disso. Diferente de Deus, que precisa de nós 100%, o diabo, se você der 1% pra ele, já tá bom, porque 1% pra ele, você já é tudo dele. O devocional tá deixando bem claro, gente, que a gente precisa urgentemente tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque muitas vezes você não tá pecando, fazendo aqueles pecados da carne, prostituição, matar, roubar, tudo isso, é claro que a gente não pode estar fazendo, mas muitas vezes os pensamentos, muitas vezes uma dúvida, muitas vezes um pensamento errado, esse sim, também é pecado, isso sim também é o diabo minando a nossa cabeça e isso não pode acontecer. O devocional deixa bem claro, gente, que a mente vazia é o lugar perfeito pro diabo, porque não existe aquela coisa, eu sou neutra. Ou você é do diabo ou você é de Deus. Não existe um meio termo, gente. O meio termo já é do diabo. Só existem esses dois caminhos. Ou você serve a Deus verdadeiramente ou você serve ao diabo. Se você tá servindo a Deus mais ou menos, você tá servindo ao diabo. Então, a gente precisa começar a levar isso mais a sério. A gente precisa começar a ter realmente essa, como coloca aqui, esse empenho, essa decisão. Porque só tomar decisão também não faz com que o diabo vá longe ou não faz com que o diabo não tente. Mas a partir do momento que você toma a decisão já é bom, mas você precisa começar a agir, você precisa começar a se empenhar, a se encher das coisas de Deus, porque se você estiver cheio das coisas de Deus, não tem como o diabo querer encher você das coisas dele, não tem como o diabo entrar na sua vida. Ele pode até tentar sim, isso com certeza ele vai tentar, mas ele não vai conseguir porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Mas o que acontece? Como muitas vezes a gente vive nessa oscilação, horas está com Deus, horas não, horas com Deus, horas não, então ele vai, quando você não tiver, é automático, gente, ele vai entrar na sua vida. Por quê? Porque ou você tá com Deus ou você tá com o diabo. Isso é uma questão da gente escolher. Não existe um meio termo, não existe um campo neutro. Ou você tá com Deus ou você está com o diabo. Vai da nossa escolha sábia, saber com quem a gente quer ficar. Acredito que se a gente está fazendo o devocional, se a gente busca, é porque a gente quer estar com o Senhor todos os dias. Então, para que a gente possa evitar realmente cair na cilada do diabo, evitar de ser vítimas dele, a gente precisa começar a se encher da palavra, a gente precisa começar a ter atitude acima de tudo. Porque só falar, só ler a palavra, isso não basta. A gente precisa começar a agir como cristãos verdadeiros, a gente precisa começar a agir da forma com que Jesus agia, de uma forma correta, santa, irrepreensível e obediente, para que assim a gente possa ser cheios do Espírito e de maneira nenhuma cair nas ciladas que o diabo tem armado tanto para as nossas vidas. Esse foi o devocional de hoje, gente, e fica a pergunta, de que lado você está? De Deus ou do diabo? Acredito que a escolha mais sábia é o lado de Deus, é o lado onde a gente consegue crescer, é o lado onde ele nos protege e nos ama acima de tudo. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!